Paz, irmãos. Bom, hoje nós vamos ter dois temas, tá? Para a gente iniciar, quero que vocês abram a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 3. Desde já, convidar para quem está vendo a gente na internet, saudá-los, que o Senhor Jesus abençoe, e convidar a seguir os vídeos, ver as demais pregações. A pregação de hoje, ela veio originalmente aí de uma página que eu sigo, né, que é o Brother Bíblia, e agradecer aí o que a gente vai mostrar aqui, as artes vieram desse canal. Então, depois, se você quiser, pode procurar aí, @Brother Bíblia, é bem interessante. O primeiro versículo que nós vamos ler está em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 3. Está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Bom, irmãos, hoje o tema que nós vamos falar, o primeiro tema é o que fazem os presbíteros. Todo mundo consegue enxergar aqui? Você já se perguntou o que faz um presbítero? Aqui, né, ele fala assim, que algumas pessoas podem pensar que é como se eles fossem líderes das igrejas e que normalmente quando tem o culto termina bem tarde, né? Mas, como a gente leu, não é só isso. Então, o presbítero, ele tem a responsabilidade de acompanhar e instruir as ovelhas no rebanho do Senhor. Como a gente viu aqui, ó, ele fala assim, ó, o Supremo Pastor lhe encarregou dessa tarefa. Então, ele coloca aqui no versículo 2, ele fala: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, e tendo cuidado dele, não faça por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas tendo ânimo pronto. E quem deu isso? Essa função, essa hierarquia, né? Foi o próprio Jesus, o Supremo Pastor, lhes encarregou dessa tarefa. Aí ele deixa aqui como nota, né? Nós conhecemos os presbíteros como subpastores por diferentes títulos, né? Inclusive pastores, superintendentes, bispos, presbíteros. Então, quando você vê, por exemplo, você vê na TV, às vezes você vê nos vídeos, tem todos esses títulos, né? Pastores, superintendentes, bispos, presbíteros. De acordo com 1 Pedro 5, 1 a 3, ele se enquadra nessa categoria de presbítero, nesse texto, né? Então, se você, por exemplo, olhar o pastor, né, que tem a responsabilidade de acompanhar e instruir as ovelhas, é um papel que ele exerce. Bom? Vamos ler um pouquinho mais? Eu quero convidar aqui a ala direita aqui, a abrir em 1 Timóteo 5,17. Então, ó, aqui a primeira orientação de Paulo para Timóteo é: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui à esquerda, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha que legal, irmãos. Aqui, ó, a gente pode observar nas leituras que nós ouvimos que os presbíteros,
né, os pastores, eles devem ser, não é qualquer um, não é uma pessoa que chegou hoje na igreja que vai chegar e falar assim, esse cara vai ser pastor, esse cara vai ser presbítero. Não, é uma pessoa que ela é separada a dedo. E essa pessoa, a primeira coisa que a gente viu ali em 1 Timóteo, que Paulo fala, que essa pessoa ela tem que ser digna. Por exemplo, quando você vai no hospital, se você tem um problema para poder fazer, uma pessoa da sua família para fazer uma cirurgia cardíaca, você vai querer que esse familiar seja operado por um residente ou por um médico que tem anos de experiência e é referência na área de cardiologia? No médico que tem anos de experiência, né? E esse cuidado aqui na igreja, que Paulo adverte, é nessa linha. É uma pessoa que tem que ser vista como modelo, como exemplo. Se você pegar ali, ele fala lá que a liderança ele deve ser exercida em um parâmetro diferente, um parâmetro bíblico. Né? Você vê aqui na leitura de Hebreus, uma coisa que é interessante que ele fala, os pastores velam por vossa alma. Ou seja, são pessoas, são lideranças que vão cuidar do rebanho no nível espiritual. Por isso precisam ter uma diferença. Precisam ser pessoas diferenciadas, dedicadas na obra. E outra coisa que aqui dá essa característica é que essas pessoas que são separadas, elas fazem com alegria, não gemendo. Por exemplo, quando a Mayara chega lá para mim em casa assim, a gente está saindo, acabamos de sair da sorveteria. Vamos passar no mercado que tem que comprar papel. Amor, vamos no mercado que tem que comprar papel. Pô, amor, vamos sim. Olha a diferença. Quando o pastor, preciso de uma ajuda aqui. 11 horas da noite, preciso de uma ajuda aqui, eu não estou sentindo bem, não tenho para quem ligar. Poxa, vou sim. Agora imagina, pastor, 11 horas da noite eu tenho para quem... Poxa, tá me ligando agora, pô, eu tava dormindo. Pô, fala. Olha a diferença. Então são pessoas que têm um amor, têm um carinho diferente na obra. E o que é a obra do Senhor? A obra de Deus é feita para as pessoas, através das pessoas. Para vocês entenderem bem, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. Mas o pastor, os presbíteros, eles têm contato diretamente com as ovelhas. E é algo difícil. Então, deixa aqui, outra coisa que ele deixou legado aqui, Não há lugar para tirania, mas autoridade em amor. Ou seja, não significa que é zona, não é bagunça. Mas o presbítero é uma pessoa dedicada, é separada, é diferente. A liderança, eles lideram para que a igreja se mantenha saudável até a volta de Cristo. Os presbíteros, ou o presbítero, não deverá explorar a igreja ou dominá-la. Legalzinho, né? A gente tem essa figura, né, do presbítero velhote, né? Para que possam julgar as causas surgidas na igreja, eles devem ser crentes, buscando maturidade e piedade. Devem, primeiramente, governar bem o próprio lar. Uma outra característica aí do presbítero. Eu quero, antes de continuar falando, quero uma pessoa para me ajudar a abrir em 1 Timóteo 3,2 de novo. Olha só que interessante, ele fala sobre ser hospitaleiro. Então, o presbítero, a hospitalidade é uma observação prática, ou seja, receber pessoas, estar com elas para ouvir e praticar a comunicação. É necessário que ele seja apto
esteja disponível para ensinar. Então, portanto, os presbíteros devem expor a palavra, guiando as ovelhas para o aprisco, ou seja, para a igreja, ou dentro da igreja, ou de fora do aprisco, de Deus. Anotaram as qualidades do presbítero? Anotaram? Vamos para o segundo tema? O que fazem os diáconos? Já pararam para perguntar? Quem que é diaconisa aí, além da minha mãe Dordalice? A Lucy. Só? Vamos abrir a palavra do Senhor, então, em 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 ao 13. Vamos lá. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem repreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aqui a gente já percebe no versículo 11 que as mulheres têm uma leve tendência a falar demais. Brincadeira. Falam maldizentes, né? Brincadeira, tá? Mas ela já olhou torto. Bom, vamos lá. Aqui aqui, a gente fala aqui, né? Ó, alguns pensam que o trabalho de diaconia se resume a ter o molho de chave da igreja, do salão do culto, e desligar as luzes. Embora vocês façam bastante isso, não fazem? Mas não é só isso. Uma coisa que é interessante é que para você ser diácono ou diaconisa, primeiro você tem que passar por essa prova. Qual que chamou mais a sua atenção? Acho que a primeira coisa é ser honesto e não ter a língua dobre. O que é isso, irmãos? O que é isso? A gente já aprende na palavra que nós todos pecamos e que a nossa origem é o pecado. Qual que é a coisa mais difícil, eu acho que da atualidade ou da vida? Lidar com pessoas. Quem concorda? Levanta a mão. Que a coisa mais difícil que tem na vida é lidar com pessoas. Porque nós temos enraizado na gente o pecado. E aí quando você é confrontado, quando você é provocado, o que é mais difícil? Você se segurar para não falar ou falar bem da pessoa? O que será? Não sei. Mas a Bíblia fala aqui que os diáconos precisam, não podem ter língua dobre. Não tem que controlar bem a língua. Tem que ser mestre da língua ali. Não pode ser provocado, não pode falar, não pode ter fofoca. É fácil ser diácono? Detalhe. Para quem gosta aí de bastante vinho, não pode ser dado ao vinho, não pode ser ganancioso e tem que ter bem guardado dentro de si o ministério da fé, em pura consciência. Então, diácono, se você já vê um diácono, saiba que ele já passou por esse teste, porque aqui a Bíblia diz que esses estejam primeiros provados, depois sirvam se forem repreensíveis. Interessante isso, né? A orientação que nós temos da palavra, né, para as igrejas aqui foi a primeira carta de Paulo enviada para Timóteo, né? Passando essa orientação. A gente falou, né, que a gente acha que é só ter um molho de chave, apagar. E aqui ele fala assim, mas o seu ofício é bem mais amplo. Veja o que a Bíblia diz. O diácono, ele é um oficial da igreja. Por que ele é um oficial da igreja? Porque ele já foi provado.
Você confiaria, por exemplo, num policial que você sabe que ele pode roubar, que ele é corrupto? Você confiaria nele? Mas a gente, entre aspas, né, confia ali no policial, na instituição, porque é que combate o crime. Então, há um teste, há todo um processo de cada militar se formar. Da mesma maneira aqui, é na igreja. O diácono é provado. Então, há uma pessoa que você se espelha, deveria se espelhar. Você fala, poxa, essa moça aqui é ponta firme, eu quero ser igual a ela. O que eu preciso fazer? E aprender. Por isso a importância do diácono. E aqui ele fala, ó, ele deve frequentar o culto regularmente. Uma das virtudes é a assiduidade, é que ele conhecerá a membresia e suas diferentes necessidades. O que significa isso? Quem que sabe o que é membresia? Além da diácona, que tem que saber. Quem sabe o que é membresia? Nós, membros. Os membros. Ou seja, o diácono precisa saber o que está acontecendo com os membros. Então, se o diácono vai perguntar para você, não é porque ele quer saber da sua vida para fofocar, é porque é uma função. É uma função do diácono saber. Então, assim, por exemplo, poxa, vou usar um exemplo fictício. Pô, o Irã, ele não está dormindo direito porque ele está estudando todo dia à noite para passar no concurso da OAB. Bons, ele não está se alimentando direito? Vamos fazer aqui um lanchinho aqui semanal que para ele deixa na geladeira e vamos orar por ele? Vamos fazer um grupo de oração, vamos fazer um jejum por ele para que ele passe? Olha a importância do diácono. O diácono que vai organizar essas ações e vai saber as diferentes necessidades dos membros. Ele vai amparar pessoas que são viúvas, que acabaram de ter uma perda, as crianças que são órfãos, os desempregados. Essa função é muito importante dentro da igreja. E aqui está a referência que a gente usou, que foi 1 Timóteo 3, capítulo 3, de 8 a 13. E aqui ele deixa uma última nota, né, a nota do autor aqui das tirinhas que a gente fez. Ele fala assim, ó, conheci bons diáconos, mas quero prestar honra a Alan, filho, que antes de ser eleito diácono, ouvi crescer espiritualmente, tornando-se um diácono muito zeloso e responsável. Quem gostaria de estar aqui nesse nome aqui, para ganhar um elogio? Olha lá. Então, irmãos, é interessante que a gente saiba que desde o começo há um princípio, uma preocupação do Senhor, utilizada pelos apóstolos, em elencar pessoas para cuidar da igreja. É que a nossa igreja aqui, falando de membros, ela é pequena, mas existem essas funções aqui. E muitas vezes, essas funções, elas entram em conflitos. Principalmente entre igrejas que são muito pequenas e membros. Aí acha que um quer saber da vida do outro porque quer fofocar. Ah, mas ninguém tem que saber da minha vida, eu quero saber da minha vida. Mas existe um direcionamento. Então, para que a gente saiba, às vezes, o que está acontecendo em cada igreja, né, cada movimento da igreja, é importante que a gente entenda a origem e o direcionamento do Senhor aqui dentro da Bíblia para a sua igreja. Então, a gente já viu aqui hoje da onde que vem, quais são os princípios e pré-requisitos para que uma pessoa seja presbítero e para que uma pessoa... Ai, nossa, doeu meu braço. E para que uma pessoa seja diácono. Oi? Gostaram? Amém? Todos conseguiram entender um pouco melhor da onde que vem, quais são os princípios? Amém? Esses foram os dois temas que eu trouxe para hoje. Pode ter parecido um pouco rápido, né? Mas a gente está falando há 25 minutos. E agora eu vou pegar
todas essas tirinhas aqui, vou mandar para vocês agora aqui no grupo da igreja para que vocês possam revisar em casa. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.